As casas publicadoras adventistas não publicaram nenhum material sobre a teologia da última geração por cerca de 20 anos. Mas de repente, em 2018, no ano passado, novos livros foram publicados. E nós temos o Caráter de Deus e a Última Geração, produzido por 12 professores de seminários. E nós temos o do George Knight, Eventos Finais e a Última Geração, a Explosiva Década de 50. E também temos o Salvation. Eu acho que este tem 19 autores dos seminários. É sobre soteriologia, o estudo da salvação. Este foi publicado ano passado. E por fim temos o Com Toda a Humildade, dizendo não à teologia da última geração. Outro volume publicado de repente, após 20 anos sem publicações. De repente, 4 livros de uma só vez. Tudo coincidência, penso eu. Árvores foram transformadas em papéis para que estes livros existissem. E o tempo nos permite apenas uma breve oportunidade para partilharmos de um dos livros. E assim vamos passar a maior parte do tempo analisando o Caráter de Deus e a Última Geração, que é um título bastante familiar desde a tarde de ontem. Junto com o livro do George Knight, estes 2 livros foram distribuídos por toda a divisão norte-americana. Eles foram dados a vários pastores em várias associações. Não posso confirmar se foi entregue em cada uma das 59 associações na América do Norte, mas foram dados a muitos de nossos ministros. E por isso, temos uma agitação generalizada que veio disto. Agora, os problemas existentes no Caráter de Deus e a Última Geração caem em 2 categorias, que poderíamos chamar de desentendimentos e deturpações. Mas antes de examinarmos esse livro, penso que deveríamos checar algumas coisas. Por que estamos usando óculos que nem sabemos que temos? Nossos pastores e professores de faculdades da igreja passam por faculdades denominacionais. Eles recebem o que é chamado de leitura obrigatória sobre a história adventista. E por décadas, o entendimento da igreja sobre a história adventista tem sido moldado principalmente pelos escritos de George Knight e Woodrow Wilson. Aliás, eu tenho alguns dos seus vários livros aqui. Este é o de 1888, A Apostasia. Este é um livro do George Knight sobre a experiência de vida de A.T. Jones. E em seguida nós temos... A propósito, eu não estou recomendando todos estes livros. Vocês conhecem a diferença? Este livro é do Woodrow Wilson, mais uma biografia. O título é De Médico das Boas Novas para Agente de Divisão. É uma biografia sobre E.J. Wagner. E esses são apenas alguns exemplos dos vários livros do Woodrow Wilson e do George Knight. Os anos entre 1957, com a publicação do Questões sobre Doutrina, ao período de 1980, com o desligamento de Desmond Ford, estabeleceram um cenário teológico diferente. As opiniões características do Adventismo sobre Jesus, obediência, vitória sobre o pecado, fechamento da porta da graça e selamento não se encaixam tão bem nesta nova atmosfera. E foi dentro desse ambiente que surgiu o que eu poderia chamar de narrativa de Knight-Whedon. A Knight-Whedon narrativa apresentou uma compreensão atualizada da salvação que é mais evangelicamente definida. Ensinamentos de figuras-chaves, incluindo, como vocês veem, A.T. Jones, E.J. Wagner, M. Alan Andreasen e mesmo Ellen White. Essas figuras, seus ensinamentos e escritos, tornaram-se o assunto de explanações modernas. Os longos anos de lançamento de livros, artigos, representações em salas de aula e palestras fizeram da NKW a narrativa Knight-Whedon, o autoentendimento institucional da igreja. O livro de George Knight, Eventos Finais e a Última Geração. Minha esposa estava certa, eu trouxe muitos livros. Este livro do George Knight apresenta 2 listas. E o que eu quero fazer é apresentar estas listas que o George Knight expôs neste livro, na página 79.
ele tem uma lista e ele lista certos nomes em uma sequência. E esses nomes em ordem são Herbert Douglas, Colin Standish, Russell Standish, Dennis Priby. Então meu nome, Larry Kirkpatrick. Então, essa primeira lista de pessoas é chamada de apoiadores de Andreessen. E o George Knight possui outra lista em seu livro, nas páginas 82 a 86, a qual ele chama essas pessoas de reagentes. Essa lista é das pessoas que divulgaram uma visão teológica diferente, como vocês podem ver na tela. Novamente, segundo a lista de George Knight, estão Edward Heppenstall, Desmond Ford, Maurice Vanden, Hans Cayley Rundell, George Knight e Woodrow Wilson. Então, eu não nomeei essas pessoas, foi o George Knight. Agora, Knight vê a inclusão do Desmond Ford de uma forma bem positiva. Ele diz neste livro que eu estava mostrando a vocês. Então, aqui está uma citação da página 84. Uma área onde Ford e Heppenstall encontraram interesses em comum foi na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Aqui o Ford frequentemente tem sido incompreendido, de acordo com Knight. Mas ele fez a denominação um serviço ao destacar o fato de que a justiça pela fé no Novo Testamento está restrita ao que Paulo chama de justificação pela fé e não inclui santificação. Isso é o que George Knight nos diz. Agora, quero que vocês entendam o significado dessas coisas que ouvimos, que estão nesses livros. Knight coloca sua teologia da salvação e a do Ford em contraste com a teologia já estabelecida pela Igreja. Não podemos deixar de perceber isso. Os escritores da narrativa Knight Whedon, com algum sucesso, reformularam Jones, Wagner e M. L. Andreessen como vilões, mais ou menos. E então, isso é meio que um desafio para nós. Agora, é verdade que essas pessoas, Jones e Wagner, se afastaram em muitos aspectos. Eles falharam após terem sido maltratados e eles ainda são responsáveis por suas falhas. Mas ainda assim, o que nós queremos de fato é uma história honesta. Não queremos uma história inventada. Queremos ser muito cuidadosos com nossos fatos e no que falamos sobre eles. Então, aqui estão mais livros. Então, o que eu tenho aqui é... Eu criei um pequeno material que está disponível para download. Este não é um dos folhetos. O que temos analisaremos em alguns minutos. Mas há um material aqui no meu website, grandecontroversia.org. Começou em 1997, saiu do ar e voltou algumas vezes, mas está em execução há 1 ano desde a última queda. O grandecontroversia.org é o meu website e todos esses recursos estão disponíveis nele. Se olharem o menu do lado esquerdo e descerem, verão uma lista de e-mail que podem se inscrever. E se você está assistindo isso online ou quer obter esse material sobre o qual estou falando, você pode ir onde está escrito Resources, e um dos materiais é o deste simpósio com o título... E você verá algo chamado... alguns recursos... Deixe-me ver aqui. Alguns recursos iniciais para corrigir a narrativa Knight Whedon. É apenas uma lista de 4 páginas com notas de rodapés destes livros. Este é O Retorno da Chuva Serôdia, volume 1, do Ron Duffield. Este é um maravilhoso livro de história que nos ajuda a entender e nos dá um outro ponto de vista da história. E há muitas notas de rodapé aqui. Ele aborda a história adventista até o período de 1888. E este é outro livro do Ron Duffield. Ele é chamado Ferido na Casa de Seus Amigos. O material que eu mencionei a vocês é apenas uma lista de notas de rodapés extraídas destes livros, que vocês podem checar por si mesmos as deturpações ou representações feitas pelo Knight e pelo Whedon e por alguns outros, que são problemáticas e algumas vezes mais do que problemáticas. Agora, o Ron Duffield não sabia que eu iria mencionar estes livros, então ele tem o direito à negação plausível. Mas eu recomendo esses livros para qualquer um que tenha interesse em verificar isso por si mesmo. Eu não estou dizendo que tudo que o Knight e o Whedon disseram é errado, eu não estou dizendo isso.
Apenas estou dizendo que, quando se trata de certas áreas da história do Adventismo, existe uma certa tendência ou um certo ponto de vista que foi expresso e que tornou-se o principal ponto de vista entre os adventistas norte-americanos, e há vários problemas significativos em vários locais com isso. Então você pode estudar por si, caso queira. Então vamos para os nossos livros. Ahn, para este maravilhoso livro. A propósito, eu conheço vários dos autores desse livro. Eu os conheço, não tenho nada contra eles, são pessoas muito boas. Quando digo as coisas que irei dizer analisando o livro, espero que nada disso pareça mesquinho, de modo algum. Eu penso que eles são pessoas boas, gostaria que fossem meus vizinhos, tanto aqui como na Nova Terra. Mas há momentos em que precisamos olhar para os materiais e discordar, pois são assuntos muito importantes. Tudo se resume a qual é a nossa identidade como um povo. Então, vamos falar um pouco sobre esse livro. Primeiramente, gostaria de apresentar 3 observações gerais sobre o livro O Caráter de Deus e a Última Geração. Primeiro, esse é um livro de opiniões. Nós não iremos ler tudo, mas vocês verão através dos slides que há muitas opiniões presentes neste livro. E aqui estão algumas delas. Parece que os seres humanos não seriam capazes de vencer perfeitamente. Isto tende a colocar a ênfase nas obras humanas e sugere que, parece desta forma, isto sugere que, poderia ser, faz parecer que, poderia ter sido. As páginas estão todas aí, caso queiram ver. Eles tendem a implicar a página 37. Tal argumento insinua que, página 114, durante todo o livro. Este livro, O Caráter de Deus e a Última Geração, é amplamente um livro de opiniões. E esse é o primeiro ponto a ser entendido quando olhamos para esse livro. Segundo, eu gostaria de destacar que o livro está repleto de descaracterizações, de declarações falsas e da falácia do espantalho. Por exemplo, O Caráter de Deus e a Última Geração apresenta o seguinte, o que eu chamo de declaração falsa. Este é um pequeno slide que mostra a vocês um resumo do que supostamente é a teologia da última geração. Então vamos ver o que diz esta declaração falsa. Alguns adventistas afirmam o que veio a ser conhecido como a teologia da última geração, TUG, e continua. Nós podemos defini-la minimamente como o entendimento de que deve haver uma última geração de humanos que tornaram-se absolutamente sem pecado e perfeitos, a fim de fornecer as bases para vindicar o caráter de Deus e vencer o grande conflito. Neste sentido, genericamente falando, a TUG afirma que uma fase adicional da expiação é necessária, além do ministério de Cristo, para finalmente derrotar Satanás. Especificamente, deve haver uma última geração de humanos completamente sem pecado, que, por vencerem completamente o pecado, fornecem as bases para a vindicação do caráter de Deus, desempenhando um papel crucial em decidir o vencedor no grande conflito. Neste ponto de vista, então, Satanás não foi derrotado na cruz. Algum grupo de humanos deve tornar-se completamente sem pecado para que Satanás seja derrotado. Isso está na página 17 desse livro. Quase toda a parte desta declaração é uma deturpação. Ninguém no planeta defende tal crença, palavra por palavra, como essa declaração foi feita. É uma representação falsa. Você pode criar uma e derrubar facilmente. E não há razão para fazer uma afirmação falsa como essa, pois aqueles que abordaram esse tema, penso eu, o fizeram com um certo cuidado. Um outro exemplo de uma representação injusta contida neste livro é esta declaração nas páginas 104 e 105. Aqui está o que este livro azul diz. O caráter de Deus é a última geração. É dito que o sacrifício de Jesus tem valor suficiente para me salvar, mas não é dito que tenha total suficiência e mérito. De forma sutil, a TUG afirma a insuficiência do sacrifício de Cristo e o valor agregado da obediência de alguém à experiência da salvação. Tal obediência é claramente meritória.
Quando eu li isso, eu fiquei surpreso, porque ele estava citando, ou ao menos falando sobre o meu livro, Purificar e Encerrar, a Teologia da Última Geração em 14 pontos. Então, se me permitem, eu vou ler o que eu realmente escrevi nas páginas 65 e 66 do meu livro. Então, aqui está o que eu realmente disse. Não podemos guardar os mandamentos de Deus sem a graça regeneradora de Cristo. Nós percebemos o quão pronto Ele está para nos dar poder para recriar. Ele nos está buscando, desejando nos tornar canais de fé. Ele não nos salva pela lei, tampouco Ele nos salvará em desobediência à lei. Nem a fé, nem a obediência salvam. Mas tampouco a salvação vem sem a obediência de fé. Sem a fé que obedece, o cristianismo autêntico é impossível. Então, um pouco mais adiante eu disse isso. Todo o mérito para minha salvação vem através de Jesus. Seu mérito é de valor suficiente para salvar. Mas essa é apenas a parte objetiva de um plano de duas partes. Minha obediência também é necessária, e agora escutem, em si mesma é insuficiente para me salvar. É uma condição não meritória. Necessária, mas insuficiente. Então nós não somos salvos através da obediência. Ela não é meritória. E no meu livro eu disse que não é meritória. Mas no outro livro eles disseram que é meritória. Então vocês podem decidir como querem pensar. Então esse é um outro exemplo desse livro. Se vocês forem para o terceiro item, esses são apenas 3 pontos gerais sobre o livro O Caráter de Deus e a Última Geração. A maior parte deste livro nem mesmo usa declarações dos autores contemporâneos da TUG citados que eles mesmos atacam. Então, se vocês olharem o livro, há 936 notas de rodapé. E eu analisei essas notas. 9 dos 14 capítulos sequer fazem citações em algum lugar a esses documentos da TUG que eu já falei. 9 dos 14. E então, nas notas dos capítulos, a metade cita o George Knight ou Woodrow Wilson com mais frequência do que os documentos originais da TUG. A metade das notas, em mais da metade dos capítulos. Então, há 3 observações gerais. É um livro de opiniões, possui declarações falsas, que nos apresenta ensinando coisas que não ensinamos. E, finalmente, eles não usam os principais documentos originais, da forma que deveriam. Então, são 3 observações gerais. Agora vamos falar de coisas específicas. Acho que cada um já recebeu um folheto apenas para nos auxiliarem. Eu peguei pequenas acusações e as condensei em 6. Há mais, mas iremos olhar para estas 6. Se vocês olharem para o folheto que está na tela, você verá um link projetado. E para aqueles que podem estar assistindo esta palestra novamente ou estão assistindo online, no meu website há um link onde você pode fazer o download do PDF, caso você queira. Eu gostaria de falar a vocês rapidamente sobre este folheto. Há 4 colunas. A primeira categoriza a acusação. A segunda, em negrito, fornece a acusação básica do livro, sobre o que eles dizem ser os nossos ensinamentos. A terceira contém pequenas citações e referências do livro. E o interessante é que ela mostra declarações similares de livros do George Knight. Porque muitas coisas que vocês vão encontrar neste livro têm praticamente sido ditas por ele várias e várias vezes durante os últimos 30 ou 40 anos. Estão apenas repetindo essas coisas várias e várias vezes. Então, na última coluna, a quarta, vocês verão uma representação mais fidedigna daquilo que cremos, com referências. Então, vamos olhar agora cada uma dessas acusações. Eu gostaria de ir à primeira das 6 colunas que desejo analisar aqui e olhar para a pergunta sobre ser dependente de humanos. A acusação é de que a TUG torna Deus dependente dos humanos. Há alguns anos, George Knight escreveu isto em um de seus livros, o Em Busca de Identidade. A teologia da última geração de Andreasen, diz ele, torna Deus dependente dos seres humanos, a saber, a Igreja Adventista, por sua justificação e triunfo final. Isso está na página 152. E o livro O Caráter de Deus e a Última Geração também repete essa declaração como é feita com a maioria das outras acusações do Knight. Aqui está o que é dito na página 17 deste livro.
Fato que torna a vitória de Deus no grande conflito dependente da fidelidade de meras criaturas. Assim requerendo o ponto de vista de que a revelação e a ação divina são insuficientes para ganharem o grande conflito, mas devem ser suplementadas por ações humanas. Este livro quer que os leitores pensem que os ensinamentos bíblicos, como a natureza caída de Cristo, a vitória sobre o pecado e a justificação, que inclui a regeneração e as ações, este livro quer que nós pensemos que essas coisas são problemáticas, centradas no homem. E no fim, este livro recicla as divergências do Knight. Então você as encontra aqui novamente, caso tenham esquecido das outras 18 vezes que ele falou sobre isso. Mas e a pergunta? Que pergunta é esta? Pode um ser infinito depender de seres humanos? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa a ser feita, não é? Deus é fiel aos seres humanos por causa de seu próprio compromisso. Nós ouvimos hoje na escola sabatina, em Tito 1:2, que Deus não pode mentir. E vimos isso também em 2 Timóteo 2, verso 13. Se não crermos, diz a Bíblia, se não crermos, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Nós vemos isso em Tiago 1:17. Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é sempre verdadeiro. E então, ele não pode mentir. Deus tem autoridade para limitar seu próprio plano de ação. Isso é uma expressão de sua soberania divina. Ele é onipotente, mas há coisas que ele poderia fazer e não fará. Ele tem liberdade para comprometer a si mesmo ao homem, e através da história de seu povo ele frequentemente faz isso. Vocês leram Gênesis anteriormente. Abraão tinha algo que Deus lhe devia? Deus fez o possível para comprometer-se a Abraão. E por toda a Bíblia, Deus vem ao povo e faz um compromisso. Ele é o único que veio com a aliança. Ele é o único que veio com a oportunidade do Evangelho. Jesus morreu na cruz por nós, não fomos nós que morremos na cruz por ele. Deus está abrindo um caminho e nos convidando a participar. Então, Deus mostra-se voluntariamente a fazer isto por nós. Ele é santo, abnegado e, portanto, inalteravelmente oposto ao pecado e ao egoísmo. Ele determina as condições dentro das quais ele opera. Depois da morte de Cristo no Calvário, Satanás trouxe novas acusações. Isso está no Desejado de Todas as Nações, página 763. Quando Satanás trouxe essas acusações, Deus escolheu voluntariamente enfrentá-las. Por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus dera ao homem inequívoca prova de amor. A continuação diz que novas acusações seriam trazidas. E há uma lista inteira de novas acusações que Satanás apresentou. E então Deus escolheu voluntariamente enfrentar estas novas acusações. Ele não tinha que fazer isso, nem por você, nem por mim. Ele certamente não foi obrigado por Satanás a fazer isso. Mas Deus, em sua soberania, decidiu que ele enfrentaria essas acusações. E assim é a maneira que Deus é. Ele poderia ter deixado essas alegações sem respostas, mas ele escolheu se envolver em uma demonstração da validade e da justiça de sua lei e da eficácia do seu poder para capacitar-nos a vencer. Ele não tinha que fazer, mas disse: eu vou fazer isso. E eu estou certo de que em sua sabedoria ele sabe o que é melhor. Muito tempo atrás, Deus exerceu a sua soberania divina quando ele perguntou a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Ele exerce novamente a sua soberania divina no fim dos tempos, quando ele declara: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estes são claros episódios da Bíblia onde Deus está fazendo uma demonstração. Jó foi uma demonstração da graça de Deus operando em um homem. Foi uma ideia soberana de Deus. Jesus foi uma demonstração da graça de Deus em um homem que era Deus. Foi uma ideia soberana de Deus. A última geração será uma demonstração da graça de Deus atuando em uma família inteira de crentes da igreja. E o que vocês acham? É uma ideia soberana de Deus.
Deus escolhe impor a si mesmo uma condição a ser alcançada antes do retorno de Jesus. Ele escolheu demonstrar que sua lei pode ser obedecida por um grupo que vive inteiramente por Jesus. E o resultado é encontrado no Grande Conflito, página 665, tendo os remidos contemplado o poder e a malignidade de Satanás, viram como nunca dantes que poder algum, a não ser o de Cristo, poderia tê-los feito vencedores. Em toda aquela resplendente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder ou bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Antes, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de toda a antífona é salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Esse é o sentimento que eles terão naquele dia, naquele lindo dia, quando virem a face de Jesus. Amigos, Deus providencia a expiação. Humanos não divinos não proveem a expiação. O mecanismo para a salvação não vem do homem, mas vem de Deus. Em 22 de abril de 1913, Ellen White escreveu isso na Signs of the Times. Tudo o que temos foi nos confiado para cumprirmos seu plano mediador. Então notem, é o seu plano mediador, não o nosso. Seu, Deus tem um plano mediador. Agora ouçam, nós fomos trazidos à existência porque éramos necessários. Uau! Quão triste é o pensamento de que se permanecermos do lado errado, nas fileiras do inimigo, estaremos perdidos do propósito da nossa criação. De acordo com um relato inspirado, você e eu fomos tragos à existência porque éramos necessários. O Deus infinito, que não necessita de nada, nos trouxe à existência para demonstrar o seu poder, a sua misericórdia e o seu altruísmo. E era a intenção dele que você existisse, e através da tua vida, a bondade dele seria expressa ao universo. Então, esta ideia de que a teologia da última geração é muito egocêntrica não é uma coisa boa. Eu acho que podemos pensar mais a respeito disso, mas eu levaria em conta que nós fomos tragos à existência porque éramos necessários. E talvez Satanás queria destruir cada possível espelho que pudesse dar glória a Deus e refletir de volta ao universo a beleza e a santidade. Deus impôs a si mesmo a tarefa de garantir um universo no qual os seres recebem livre arbítrio. Não é da nossa conta dizer a Deus como vencer a guerra, assim como não foi da conta de Jó dizer a Deus como vencer a guerra. O nosso trabalho é fazermos o que o nosso mestre nos mandou e deixar ele ganhar a guerra. Vamos para outro problema. No livro isso é chamado de pode a condição humana caída ser transcendida, mas me perdoem por ser um pouco antiquado, eu vou abordar esta terminologia teológica como pode o homem experimentar a vitória sobre o pecado? Ok? Eu vou abordar desta maneira. Então, o segundo problema é pode o homem experimentar a vitória sobre o pecado? Então, o problema debaixo desse título é muito simples. Não importa o quanto falemos disso, nós estaremos falando sobre o pecado original. E há muitos títulos e muitas frases que foram lançadas sobre a igreja para tentar explicar isso. Corrupção original, a condição humana caída, e entre outras. Mas o que estamos falando é, na verdade, sobre o pecado original. O caráter de Deus e a última geração apresenta, abre aspas, o primeiro pecado de Adão foi voluntário, mas depois disto, ele e sua descendência possuem uma natureza corrupta, e desta forma nós pecamos tanto voluntariamente, e eu concordo com isso, nós pecamos tanto voluntariamente como involuntariamente. E ele continua dizendo, pecado é uma ausência de conformidade à vontade de Deus, seja em atos ou estado no qual nós nascemos, e ele chama isso de corrupção original. Agora, a Bíblia é clara. Nós humanos com natureza caída somos chamados para transcender a nossa situação atual no poder de Jesus. O problema do pecado é central. Mateus 1:21 diz que Jesus veio para salvar seu povo dos seus pecados. O cristianismo, sem a vitória sobre o pecado, não é nem mesmo uma religião do Novo Testamento. E ainda assim, as páginas finais do caráter de Deus e a última geração entoam sem esperança, abre aspas, como foi visto nos capítulos anteriores deste livro, se o pecado é mais do que ações, incluindo uma infecção de todo o nosso ser e caráter,
O livre-arbítrio dos seres humanos está severamente restringido por esta estranha força escravizadora do pecado. Agora, estas são formas diferentes de dizer que você realmente não pode vencer. Você está aprisionado. Você e eu estamos aprisionados, e assim será. O caráter de Deus e a última geração, o autor deste capítulo, deste livro, escolhe não mencionar o conteúdo bíblico que contradiz sua visão, como, por exemplo, Romanos capítulo 6, verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E a resposta de Paulo é: de forma alguma. De forma alguma, Deus não permita. No capítulo do livro que aborda a pergunta sobre o que é pecado, partes importantes das Escrituras são extraídas de Romanos capítulo 5, versos 16, 18 e 19. Agora, Paulo conecta o nosso pecado ao pecado de Adão. Isso está no texto, ele coloca. Mas ele nunca diz que a culpa é transmitida de forma involuntária. Há uma conexão entre o pecado de Adão e o nosso. Paulo nos diz que o pecado de Adão introduziu fraqueza, Romanos capítulo 5, verso 6, capítulo 8, verso 3. Mas também que a vitória de Cristo disponibiliza a força divina para que o cristão não seja obrigado a seguir hábitos pecaminosos anteriormente estabelecidos. Está no mesmo capítulo e livro, Romanos capítulo 8, verso 12 e verso 13. Aqui está o que Paulo diz: portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso é um sinal de vitória para nós. Agora, há um sentido no qual o pecado de Adão inicia o que podemos chamar de uma série de reações em cadeia. Ele inicia uma reação em cadeia. Mas os pecados que ocorrem após o pecado de Adão, assim como foi o de Adão, são escolhidos de forma individual. Se Adão não tivesse pecado, nós não teríamos herdado fraqueza. Por causa do seu pecado, seus descendentes herdam uma natureza humana modificada para o pior. Todos nós a herdamos. Ellen White diz, no livro Educação, página 29, o resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força a qual, sem auxílio, ele não poderá resistir. Para opor resistência a esta força, para atingir aquele ideal que no íntimo de sua alma ele aceita como o único digno, não pode encontrar auxílio senão em um poder. Esse poder é Cristo. E então ela diz: a cooperação com esse poder é a maior necessidade do homem. Há em cada um de nós um pendor para o mal, que distante da ajuda de Deus, nós não podemos resistir. Cada ser humano vivencia uma inclinação egoísta e autodestrutiva e, inevitavelmente, a menos que cooperemos com Deus, sucumbimos a esta força através de nossas próprias escolhas premeditadas, conscientes e intencionais. Sem a intervenção divina, destruiríamos a nós mesmos. Não deixe os seres humanos perto de armas nucleares. Não deixe eles perto de biscoitos desprotegidos. Isso não é nada bom. Então, cada pessoa nasce com tendências e fraquezas para o mal. Cada pessoa torna-se moralmente responsável e peca, e por uma decisão voluntária entra no caminho da rebelião. Todos nós entramos no caminho da rebelião, mas nós somos abençoados com esse atributo divino, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio? Oh, muita coisa depende do livre-arbítrio. O Espírito Santo encontra-se pronto para capacitar cada crente e tornar a vitória de Jesus efetiva na vida. A vitória de Jesus sobre o pecado está disponível para vocês através do Espírito Santo. E assim Ellen White pôde escrever isto em A Maravilhosa Graça de Deus, página 193. É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é o quê? Purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer a maioria das tendências herdadas e cultivadas. Eu li errado, me desculpem. Como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. E gravar o caráter de quem em sua igreja? Seu próprio caráter em sua igreja. Como Deus torna justos aqueles que estão nele? Jesus viveu vitoriosamente em uma humanidade como a nossa, mas isso não nos salva automaticamente. Nós continuaremos a determinar se daremos nossa lealdade ao eu ou a Deus. Então, no Caminho a Cristo, página 37, é dito: se somos de Cristo, nossos pensamentos estarão nele, nossos mais doces pensamentos nele se concentrarão. Tudo o que temos e somos será consagrado a ele, teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito e fazer sua vontade. Isto é uma mudança verdadeira. Humanos não podem ser forçados a pecar, devemos primeiro consentir.
Cristo habitando em nós é verdadeiramente justo, e assim sua justiça torna-se nossa justiça. Ao escolhermos o eu, escolhemos reproduzir em nós o mesmo tipo de pecado do primeiro Adão. Todo pecado é verdadeiro. Ao escolhermos a Cristo, estamos sem forças para fazer o certo, mas nós o convidamos para o nosso coração e ele habita em nós. Sua presença traz uma justiça verdadeira. Nunca podemos nos afastar de sua justiça verdadeira. Toda justiça é verdadeira. Não temos nenhuma justiça a qual podemos chamar de nossa. Sempre precisaremos de Jesus e nós nunca chegaremos ao dia em que não precisaremos dele. O livro O Caráter de Deus e a Última Geração faz uma declaração de Ellen White do Orientação da Criança, página 331, abre aspas, com relação ao primeiro Adão, os seres humanos nada receberam dele senão a culpa e a sentença de morte. Mas quem fizer uma pausa para ler toda a passagem verá que ela está comentando sobre os desafios dos pais e garante aos leitores que através de pais cristãos sábios, abre aspas, o poder de Satanás é quebrado, fecha aspas. E a criança pode tornar-se, abre aspas, um participante da natureza divina, fecha aspas. Leiam vocês mesmos em Manuscritos Releases 9, página 236. Amigos, a Bíblia nos promete a vitória sobre o pecado. Essa é uma promessa para o crente. E, de fato, a principal linha divisória é que, na teologia da última geração, a vitória verdadeira sobre o pecado é possível, e no Evangelho revisado não é. Vamos para a próxima. Justificação mais do que forense. O outro desentendimento é sobre justificação. O autor do Caráter de Deus e a Última Geração alega em seu argumento a justificação sendo estritamente forense, isto é, apenas contada. Suas opiniões aqui dificilmente diferem da forma modificada de luteranismo que se seguiu após a morte de Lutero. Neste capítulo do Caráter de Deus e a Última Geração, a sua teologia é luterana o tempo todo, usando frases luteranas como simul justus et peccator, alguém é simultaneamente justo e pecador. Ele fala sobre justiça de outrem, de Cristo, sobre o coram Deo, como estamos aos olhos de Deus e assim em diante. Ele ainda declara que a ideia de que a justificação de Deus opera dentro do crente é católica romana. Mas um estudo dos primeiros ensinamentos adventistas e dos escritos de Ellen White encontra pouca ligação com a teologia do autor deste livro. As declarações mais positivas de Ellen White sobre Lutero se referem aos eventos de 1520 e não entre o período de 1530 a 1580, ano no qual ele publicou o livro de Concórdia. Depois de citar a declaração de Ellen White sobre os canais corruptos, iremos falar sobre isso mais tarde na minha palestra, o autor alega que nossa santificação é sempre insuficiente para a glória de Deus, página 84, e cita sua declaração preferida de Ellen White, resumindo a essência da justificação pela fé. Aqui está o que ele cita do Caminho a Cristo 62, abre aspas, se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. E isso é lindo e verdadeiro o tempo todo. Então ele para a citação. O texto continua no próximo parágrafo, abre aspas, e ainda mais, Cristo mudará o coração, nele habitará pela fé e contínua submissão de vossa vontade a Cristo, deveis manter essa ligação com ele, e enquanto isso fizerdes, ele operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Amém por isso. Então, no ponto de vista de Ellen White, Cristo muda o coração, a mais do que ser contado justo. O autor falhou a não incluir esta continuação em seu texto principal, e eu gostaria que ele tivesse incluído lá. Aqui há outro uso seletivo de Ellen White. Ele cita: reiteradas vezes me tem sido apresentado o perigo de nutrir como povo falsas ideias da justificação pela fé. Durante anos, tem me sido mostrado que Satanás trabalharia de maneira especial para confundir a mente quanto a esse ponto. Fé e Obras, página 18. Agora, um ponto-chave no capítulo do Fé e Obras de Ellen White, o Fé e Obras, é a absoluta impossibilidade da salvação meritória por causa de nossas obras, e nós concordamos com isso. Mas ela também deixa claro que o plano de Deus para nós não é uma mera declaração forense, ouçam. Fé e Obras, página 26. O templo da alma tem de ser sagrado, santo, puro e impoluto. Deve haver uma coparticipação em que todo o poder é de Deus e toda a glória pertence a Ele. A lei da ação humana e divina torna o recebedor um cooperador de Deus. Ela conduz o homem onde ele, unido com a divindade, pode efetuar as obras de Deus. A humanidade se põe em contato com a humanidade. O poder divino e a atuação humana combinados serão um êxito total, pois a justiça de Cristo cumpre tudo. Isso segue a outra declaração. A justiça de Cristo cumpre tudo. Cooperar junto com Deus não significa que nossas obras nos dão mérito para a salvação, mas Ellen White diz, abre aspas, a fim de que haja uma efusão, deve haver uma infusão da divindade na humanidade. Fé e Obras, página 26. Esta é uma linguagem de transformação e sou muito grato a isso. E é por isso que eu quero ser um cristão, quero que Deus me transforme.
Seguindo adiante no capítulo, o autor cita o resumo do ponto de vista magistral de Alistair McGrath sobre justificação, páginas 60 e 61. E aqui há uma ótima citação do Alistair McGrath. O interessante é que ele cita o Alistair McGrath como uma autoridade, e ele é, sobre o tema da justificação, mas ele não cita outras coisas deste mesmo autor. No seu livro Lustitia Dei, Alistair McGrath também fala sobre isso na página 209. Alistair McGrath diz: a descrição mais fidedigna das doutrinas da justificação, associadas às igrejas reformadas e luteranas de 1530 em diante, é que elas representam uma interpretação radicalmente nova do conceito paulino de justiça imputada, definida dentro de uma estrutura agostiniana de soteriologia. Em outras palavras, ele está dizendo que algo novo aconteceu aqui, e você tem diferenças entre os anos de Lutero, os de Melanchthon e os anos em diante, porque as coisas mudaram um pouco. McGrath continua e declara com sinceridade na página 213 do seu livro. Ele diz: eu estou ciente de que nem Martinho Lutero, nem Eurico Zwinglio tenham entendido a justificação exatamente desta maneira. Veja, queremos descobrir o que Lutero ensinou sobre a justificação, e não necessariamente o que os que vieram logo após ele ensinaram. Alistair McGrath continua dizendo: Lutero não faz distinção entre justificação e santificação associada ao protestantismo posterior. Lutero não faz essa distinção, página 227. E McGrath finalmente destaca isto: o aspecto distintivo essencial das doutrinas da justificação da reforma é que é feita uma distinção deliberada e sistemática entre justificação e regeneração. Ou seja, durante o primeiro milênio e meio de cristianismo, a justificação foi entendida como incluindo a regeneração. Só depois dos anos mais ativos de Lutero, ele enfrenta alguns problemas de saúde e torna-se menos ativo. Só depois disso é que a justificação é comumente referida como forense no sentido legalmente contado, sendo a santificação algo bem separado. Só após o período de Melanchthon a Chemnitz, que torna-se comum o ensino de que a regeneração é separada, humana, para sempre incompleta. Então eu gostaria que ele não tivesse apenas citado essa pessoa como uma autoridade no luteranismo, com as coisas que ele citou, mas talvez pudesse ter trazido algumas outras conclusões da mesma pessoa, que são conclusões muito boas. E a propósito, sobre o pecado original, eu acho que temos um slide aqui sobre isso. O livro de Concórdia possui toda a teologia luterana e você verá no próximo slide que logo o primeiro item na lista à esquerda é Original Sin. O número 1 é pecado original. Então, todas essas coisas unem-se em uma só. Bem, vamos dar sequência rapidamente. Temos que abordar outros tópicos. Então, a respeito da acusação contida no caráter de Deus e a última geração, de que ensinamos que devemos alcançar a perfeição absoluta. Perfeição absoluta, um objetivo muito bom, não é? Então, de acordo com eles, nós ensinamos que devemos alcançar a perfeição absoluta para sermos salvos e erguer a nós mesmos por nossa própria iniciativa, porque não mais precisamos de Cristo. Aqui está o que este livro diz. A teologia da última geração defende o perfeccionismo, que afirma que os humanos podem tornar-se absolutamente sem pecado. Isso tende a colocar a ênfase nas obras humanas e sugere que alguém pode chegar a um ponto antes da glorificação, quando estiver perfeitamente santificado e assim não mais precisar da justiça imputada de Cristo. Se eles devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor, isso significa que eles devem ter vencido completamente o pecado em todos os aspectos, antes da glorificação e de uma forma que eles não mais precisam da obra de Cristo em favor deles. A propósito, eu achei esta declaração a mais ofensiva em todo o livro. Pensar que alguns de nós ensinamos que chegaremos ao ponto de não mais precisarmos de Cristo. George Knight fez esta mesma alegação anos atrás. Aqui está o que ele disse no Em Busca de Identidade, página 151. Falando sobre Mel Andreessen, na atualidade, de acordo com a sua teologia, os seres humanos devem chegar ao ponto onde eles não mais precisam de Cristo, onde eles podem ficar sem um mediador com base em suas próprias realizações. Nós não ensinamos isso. O Knight repete a sua acusação palavra por palavra no livro que temos aqui. Os novos livros repetem infinitamente. Mas nenhum de nós ensinamos que devemos alcançar a perfeição absoluta. Nunca! Nós concordamos que sem Cristo estamos perdidos desesperadamente. Nunca poderemos alcançar a justiça dentro de nós mesmos. Nunca na eternidade poderemos chegar ao ponto de não mais precisarmos de Cristo.
Precisamos de Cristo para a nossa vida espiritual mais do que o ar para respirarmos. Então, e as frases que estes livros de Uma Nova Ordem colocam em nossas bocas, como perfeição absoluta, perfeição sem pecado, absoluta ausência de pecado, perfeitamente sem pecado. O que dizer sobre essas frases? Eu não as uso. Dennis Priebe não as usa. Herbert Douglas não as usou. M.L. Andreessen não as usou. A.T. Jones não as usou. E.J. Wagner não as usou. Ellen G. White não as usou. Nem ninguém na Bíblia as usou. E ainda assim, estas frases supostamente representam o ponto de vista da Tug. Tais frases aparecem 69 vezes no Caráter de Deus e A Última Geração e 18 vezes no Eventos Finais, de George Knight, que é um livro muito mais fino. Caso contrário, haveriam mais, tenho certeza. Na verdade, só posso pensar em um único indivíduo do nosso lado da questão que usa algumas destas frases. Esse tipo de fraseologia. É justo pintar um grupo inteiro com base em um único indivíduo usando uma terminologia de modo imprudente? Isso é justo? Vamos adiante, pois há muito no livro, mas vamos adiante sobre o questionamento sobre Jesus. É Jesus, como o livro declara, Jesus é como nós, assim como nós. De acordo com os autores dos materiais destes dois livros, de acordo com eles, aqueles que acreditam na Tug insistem que, e eu cito, nós podemos ser absolutamente sem pecado, assim como Jesus foi absolutamente sem pecado. Para que Cristo seja nosso exemplo, alega-se que ele deve ter sido, e isso está destacado, ele deve ter sido exatamente como nós. Se ele não foi, ele não é totalmente humano como nós. O Caráter de Deus é a Última Geração, página 18. Agora, o único problema com isto, novamente, é que não é uma representação justa ou fidedigna do que a Tug ensina. Nenhum de nós ensinamos, sem restrições, que Jesus é como nós. Há muitos aspectos nos quais Jesus não é igual a nós. Gostariam de ver? Por exemplo, Jesus não é igual a nós. Ele é Deus, eterno e preexistiu sua experiência como um ser humano. Ele nunca pecou. Seu caráter de valor suficiente para redimir toda a humanidade por sua vida de obediência meritória. Ele condenou o pecado na carne humana. Ele é igual ao Pai. Ele é uma das três pessoas de um ser autoexistente. Todas as coisas são colocadas em sujeição a ele. Ele provou a morte por cada ser humano. Apenas Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele tem autoridade para dar e retomar a própria vida. Apenas ele tem autoridade para perdoar pecados. Esses são os pontos em que Jesus não é igual a nós. E aqui não há nenhuma descoberta nova. Jesus é igual a nós, porém, aqui não há tudo, são só exemplos. Ele tomou nossas enfermidades. Ele levou nossas doenças. Ele tomou sobre si a forma de um servo. Ele foi feito em semelhança de homem. Ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. Ele poderia morrer. Ele tomou sobre si a semente de Abraão, uma natureza inferior à dos anjos. Sua experiência em nossa humanidade nos dá um exemplo de vitória. Sua mente, pensamentos e atitudes podem ser reproduzidos em nossa humanidade. Filipenses 2:5. Então, Ellen White. Dessa forma, Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. Cristo não fingiu assumir a natureza humana, ele de fato a tomou sobre si, em realidade possuiu a natureza humana. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. E ela também diz isso em Cristo Triunfante, página 208. A perfeita humanidade de Cristo é a mesma que podemos ter mediante ligação com ele. Cristo assumiu nossa natureza, caída, mas não corrompida, e não se corromperia a menos que recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Essas são frases muito lúcidas de Ellen White que espero que estejam notando. Sim, nós que acreditamos no Adventismo, ou em outras palavras, na Tug, acredito que são palavras intercambiáveis, nós que acreditamos no Adventismo, apontamos para o nosso entendimento baseado na Bíblia e apoiado por Ellen White, que a natureza humana de Jesus é igual à nossa, Jesus foi feito como seus irmãos. Há muitas declarações de Ellen White, citarei duas delas. Temperança 107.
O Salvador tomou sobre si as enfermidades da humanidade e viveu uma vida sem pecado a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Isso é o que Jesus fez. Ela continua dizendo: Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina e sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Agora outra citação da Signs of the Times, 14 de outubro de 1897. Nosso futuro, a felicidade eterna, depende de ter nossa humanidade, com todas as suas capacidades e poderes, levada à obediência a Deus, colocada sob o controle da divindade. Muitos não têm verdadeira fé em Cristo, eles dizem: foi fácil para Cristo obedecer à vontade do Pai, pois ele era divino. Mas a palavra de Deus declara: ele em todos os pontos foi tentado assim como nós. O próximo segmento é se atrasamos a segunda vinda. Este é o conteúdo mais fraco neste livro. É muito fraco. Não aborda nenhuma das principais citações de Ellen White. Não aborda os textos principais. Nós precisamos fazer uma distinção entre a salvação pessoal e a vindicação do caráter de Deus demonstrado pelo povo de Deus. Uma coisa é ser salvo. Outra coisa é ser usado por Deus para vindicar seu caráter. E nós precisamos fazer a distinção dessas duas coisas. Eu vou ler apenas uma citação e então iremos para a nossa conclusão. Aqui nós temos o desejado de todas as nações, páginas 633, 634. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus, segundo a Pedro 3,12. E ela diz isso: houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Quando o desejado foi escrito? Em 1898. Antes de quando? A segunda vinda. Antes de 1898. Nenhuma dessas declarações foram mencionadas no capítulo do caráter de Deus e a última geração. Então esse capítulo foi meio problemático. Bem, vamos para a nossa conclusão. Onde nós chegamos? A que ponto chegamos com tudo isso? Metade das acusações contra a Tug são divergências relativamente claras. Sabe, você diz isto sobre o que é a justificação, nós dizemos isto. Você diz isto sobre o que é pecado, nós dizemos isto. A metade delas são assim, mas um monte delas, as 3 restantes que eu selecionei, são falácias de espantalho. É como um espantalho que você constrói e pode destruí-lo facilmente. Essas coisas são realmente problemáticas. E o que dizer sobre os livros dos quais falamos hoje? O que dizer sobre estes livros que nossos ministros estão lendo e refletindo a respeito? O que fazemos com livros assim? Vocês sabem, há alguns anos estávamos aqui falando sobre o Questões sobre Doutrina. O Questões sobre Doutrina tem, de fato, alguns problemas gigantes. E eu digo a vocês que o QSD tem alguns conteúdos que se salvam. O QSD tem alguns bons conteúdos históricos. O capítulo no QSD sobre o Arcanjo Miguel é muito bom. Há coisas muito boas e muito ruins misturadas. O QSD tem alguns conteúdos que se salvam. Já este livro, O Caráter de Deus, não oferece nenhuma ajuda específica, onde temos claras divergências de ensinamentos, e é mais do que inútil por causa de suas deturpações deliberadas. Este livro. E também, sim, este outro livro segue o mesmo caminho. Bem, para quem deseja entender a teologia da última geração, os livros de 2018 são um consumo desnecessário de árvores. Eu gosto de árvore. Eu vivi por 5 anos no norte de Idaho e eu amava as árvores. E eu fico triste porque alguma árvore se tornou um desses livros. Mas eu não acho e não espero que as pessoas que os produziram estavam mal intencionadas. Penso que tinham boas intenções, mas não representaram de forma justa. Por isso, vamos cuidar deles. Para nossas casas publicadoras, penso que devo dizer isto. Poderia ser apenas eu, mas pouquíssimos membros da minha igreja estão implorando para comprar livros cheios de tende a, parecia que e poderia ser. E repetindo as ideias de George Knight sobre 1888. Poderia ser apenas eu. Para os que desejam entender a teologia da última geração, o que fazer se você deseja entender isso? Comecem mergulhando na Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam os escritos de Ellen White. Você pode ler também outros materiais. Emma Andreessen escreveu um livro em 1937 chamado Ritual do Santuário.
e você encontrará algumas coisas que vão ajudar muito sobre a teologia da última geração. Vá à fonte original e leia Alan Andreessen. E, e o meu livro, que você também pode achar útil. Eu não sei, mas deve haver alguns disponíveis ainda. Sim. O Dennis Purby possui todas as cópias restantes. Todas as 1000 cópias acabaram, mas acho que ele pode ter algumas. Então, nosso tempo acabou, vou concluir. Vamos criticar as fontes originais ao invés de criar fontes novas e criticá-las. Isso me parece justo. A narrativa Knight Whedon tornou-se a história da instituição. A NKW encontra-se em exato contraste às autênticas posições adventistas, um abismo de vídeos acadêmicos dos leigos que leem a Bíblia e os escritos de Ellen White, há concepções diferentes sobre o adventismo. Esses livros levaram as coisas longe demais. Espero que tenhamos chegado ao ponto em que alguns de nossos jovens acadêmicos pensarão por si mesmos e revisarão as representações do Knight a respeito dos temas da última geração. A forma que eu vejo isso é o adventismo elementar versus a narrativa Knight Whedon. Então, sejamos fiéis à mensagem que Deus nos entregou. Vamos terminar a obra e ver Jesus. Podemos fazer isso? Amém.